Já parou pra pensar o quão legal seria melhorar alguma parte do seu corpo? Tipo ter uma audição mais aguçada, uma visão mais cabulosa, poder correr mais rápido ou ter força o suficiente para mover todos os móveis da sua casa sem pedir ajuda para ninguém. Ou ainda, quem sabe, fazer alterações no seu corpo que vão permitir que você viva para sempre. Talvez você já tenha visto muito disso na ficção científica ou até mesmo de algumas formas na vida real, né? Mas essa ideia de que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor para aprimorar o corpo humano e talvez até alcançar a imortalidade tem nome, é o transhumanismo. Esse conceito já existe faz algumas décadas, mas vem ganhando mais força de uns tempos pra cá, principalmente porque a ficção já tem se tornado realidade, né? Agora com o desenvolvimento de tecnologias na área da saúde e da inteligência artificial. E é lógico que a ficção científica já vem há muito tempo imaginando como o nosso futuro transhumanista poderia ser, mesmo que não necessariamente com esse nome. Seja através de técnicas que conseguem curar qualquer tipo de doença super rápido, de partes robóticas que podem ser acopladas ao corpo humano, e até mesmo através de órgãos que podem ser substituídos por versões artificiais quando começarem a falhar. A gente encontra vários exemplos na nossa querida sci-fi da tecnologia sendo utilizada para aprimorar o nosso corpício. Mas nem tudo são flores, né? Porque a gente sabe que a ficção científica também é mestre em mostrar toda a cagada que algumas tecnologias podem oferecer pra gente, e nesse caso não é diferente. Sim, o gênero deixa claro que se a gente não ficar esperto, esse tipo de avanço pode acabar segregando ainda mais pessoas ricas e pobres, ou até se voltar contra nós mesmos. Então, hoje bora falar sobre como a ficção científica imagina o futuro do transhumanismo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurice e eu tô falando muito rápido hoje, você não está no 2x. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como surgiu o transhumanismo, né? Sobre o que esse movimento defende, como a ficção científica imagina esse avanço no futuro e até ver alguns exemplos de como isso vem acontecendo na vida real. Aliás, como a sci-fi imagina o futuro é um quadro aqui do canal, tá? Já falamos sobre realidade virtual e metaverso, sobre viagens no espaço, distopias bizarras, casas inteligentes, clonagem e sobre imortalidade também. Vou deixar a playlist pra vocês aí na descrição. Se você curte esse tipo de assunto, não deixa de se inscrever no canal, porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. E também deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas e elas poderem entender o que de acho é esse tal de transhumanismo que pode acabar virando tendência em um futuro não muito distante. O termo transhumanismo surgiu pela primeira vez há muito tempo, lá na década de 1940, e foi inventado pelo filósofo canadense W.D. Lighthall, que escreveu um artigo defendendo que a humanidade deveria tomar as rédeas da evolução e transcender a si mesma, né? Transhumanismo, transcender. Dá pra entender, né? Só que o termo só foi se popularizar mesmo e ganhou uma cara mais de movimento alguns anos depois, em 1957, com um cara chamado Julian Huxley. E se esse nome te parece familiar, é porque ele é irmão do Aldous Huxley, né? O autor de Admirável Mundo Novo, acredite se quiser, então imagina almoçar com essa família, né? Pois é, mas ao contrário do irmão, o Julian era biólogo e defendia essa nova filosofia em que a humanidade deveria transcender a natureza. A diferença com o discurso do Lighthall é que ele se afastava do lado mais religioso da coisa e ia mais pro lado científico, o que ia animar muita gente algumas décadas depois, nos anos de 1980 e 90, lá no Vale do Silício. Era uma época de efervescência tecnológica e é justamente nesse cenário que o transhumanismo realmente ganha fôlego e começa a ser debatido mais a sério. Estudos sobre nanotecnologia, criogenia, inteligência artificial e engenharia genética cresciam e abriam caminho para o povo pensar como o ser humano poderia evoluir junto com esse desenvolvimento científico. A ideia era que conforme essas áreas fossem sendo desbravadas, as pessoas pudessem pensar em como utilizar dessa tecnologia para aprimorar a humanidade. Tudo começaria então com uma tentativa de diminuir o sofrimento humano, ou seja, pensar em formas dessas novas descobertas científicas resolverem limitações e problemas físicos de saúde. E a longo prazo, o transhumanismo poderia até chegar numa possível imortalidade, onde o corpo deixaria de ser um impedimento para a vida eterna, mas é por essas e outras que essas ideias não ganharam força sem críticas, né? Até porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso igual às novas tecnologias que a gente vê pipocando por aí. E num futuro transhumanista, isso pode não ser diferente. Esses aprimoramentos da nossa forma física podem acabar restritos a um número pequeno de pessoas, e esse é um dos principais cenários que a gente vê sendo explorados na ficção científica. Um exemplo muito claro é o filme Elysium, de 2013, que inclusive tem 2 brasileiros no elenco, né? O Wagner Moura e a Alice Braga, além do Matt Damon como protagonista.
que não é brasileiro, no caso. No longa, depois que a Terra já se acabou, a parte rica da humanidade foi morar numa estação espacial super chique, super desenvolvida, né, a Elysium, em que qualquer tipo de problema de saúde pode ser resolvido através de uma tecnologia chamada Medbay, que são umas máquinas médicas gigantonas. Então, é uma evolução muito incrível, muito legal, porém, nesse contexto, a maior parte das pessoas acabou ficando para trás, numa Terra pós-apocalíptica, super populosa e que não tem acesso nenhum a esse tipo de avanço tecnológico. A história acompanha então Max da Costa, né, com esse nome super brasileiro, que tá numa missão para chegar até Elysium e conseguir usar a tal da Medbay. Mas como esse cara tá um pouquinho detonado, ele acaba ganhando do personagem do Wagner Moura um exoesqueleto para deixar ele super forte e conseguir chegar até lá. No caso de Elysium, a ideia transhumanista de usar a tecnologia para aprimorar a vida humana acaba tendo dois lados, então, né? O primeiro é a existência dessas estações de tratamento que acabam ficando restritas e acentuando as desigualdades sociais que já existem naquele universo. O filme explora um pouco, então, os limites dessas ideias revolucionárias em sociedades tão desiguais e onde, consequentemente, esses avanços não se tornam acessíveis para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra pra gente que é possível hackear esse sistema, né, com personagens que vão ali pelas beiradas criando novas tecnologias para conseguir suprir essa diferença social e buscar uma forma de incluir geral nessa onda transhumanista. E no meio do caminho ainda criam exoesqueletos, né, que, vamos combinar, até que são muito estilosos. Aliás, outro personagem estiloso que ganhou as telas com a sua vibe transhumanista é o eterno Robocop, do filme de 1987, dirigido pelo Paul Verhoeven. Esse cyborg, que foi eternizado na cultura brasileira pelos Mamonas Assassinas, nasce em uma Detroit futurística e completamente dominada pela violência urbana, a partir do corpo de um policial que sofre um ferimento quase fatal em serviço. O Robocop é uma máquina de matar, né, programada para combater o crime sem nenhum resquício de humanidade, mas não é isso que acontece, não é mesmo? Porque um pouco do policial Alex Murphy sobrevive dentro daquela carcaça de metal, o que acaba interferindo nos planos da empresa que criou o cyborg. Esse filme do Verhoeven é uma grande crítica às corporações que teriam interesse num transhumanismo menos humanista, vamos dizer assim. A ideia de melhorar o corpo humano para criar super pessoas prontas para combater o mal parece até legal, mas a depender de quem inventa essa tecnologia, o resultado final pode ser cilada, Bino. Nesse caso, ela acaba sendo uma forma de impor mais controle social e gerar mais lucro, e não necessariamente para garantir uma evolução da humanidade, né? E aí já deu para perceber que muitas histórias que mexem com essa ideia de alterações no corpo humano têm uma vibe cyberpunk, né? Então eu não podia deixar de trazer aqui um exemplo transhumanista bem raiz, que é a série de anime da Netflix, Cyberpunk Mercenários. A série traz o clássico conceito da alta tecnologia junto com a baixa qualidade de vida, ao acompanhar a vida conturbada do David, que acaba perdendo a mãe e fica revolto, decidindo instalar um implante em si mesmo para ganhar mais força, mais velocidade e reflexos mais aguçados. E aí ele acaba se metendo com um grupo de criminosos mercenários que também usam desse tipo de tecnologia para sobreviver às margens da sociedade. Assim como em Elysium, as desigualdades sociais restringem quem consegue ter o seu corpo aprimorado, então o jeito do povo conseguir sobreviver sem acesso a essas tecnologias é se virando na surdina mesmo. Então, nessas versões do futuro, como essa que a série imagina, o transhumanismo não garante uma verdadeira transcendência para a humanidade, justamente por não vir acompanhado de uma transformação social. Assim como a maioria das histórias cyberpunk, a crítica é que não adianta ter um desenvolvimento científico que nem esse, né, que a gente fica super humano, sem que exista uma preocupação em democratizar esse tipo de tecnologia, porque o resultado com certeza vai ser cilada Bino. Outro exemplo cyberpunk é o clássico Ghost in the Shell, né, um mangá que já foi adaptado para o cinema 2 vezes, como anime em 1995 e um live action polêmico estrelado pela Scarlett Johansson em 2017. Nesse mundo super tecnológico e informatizado, os seres humanos podem ter implantes cibernéticos e até mesmo aprimoramentos no cérebro que permitem que uma pessoa receba todo tipo de informação. No caso da protagonista Major Motoko, as modificações são tão completas que quase não restou nada originalmente humano. E aí essa acaba sendo outra grande previsão que a ficção científica faz sobre o transhumanismo, né? Afinal, será que é possível que essa evolução da humanidade a partir da tecnologia chegue a ponto de a gente deixar de ser humano? Ou será que parte desse desenvolvimento significa que os limites entre pessoas e máquinas vão se tornar cada vez menos definidos? O filme O Homem Bicentenário, inspirado num conto do bom doutor Isaac Asimov, aponta um possível caminho. Na história, o Andrew é um robô comprado por uma família para cumprir algumas tarefas domésticas. Mas ele é único, meio diferentão, porque é capaz de produzir arte, apreciar música e começa até a desenvolver sentimentos. E aí todo mundo começa a se questionar, né, do que mais
mais ele precisa para se considerar verdadeiramente humano. Ao longo dos 200 anos de existência do Andrew, a gente vê o mundo se desenvolver a tal ponto que as pessoas podem substituir os seus próprios órgãos por órgãos artificiais, iguais aos que ele mesmo começa a implantar no seu próprio corpo. E essa é outra possibilidade do transhumanismo, tá? A convergência entre a tecnologia e os aprimoramentos que a gente pode fazer no nosso próprio corpo. No caso desse robô muito simpático, interpretado pelo querido Robin Williams, o objetivo, na verdade, é fazer parte da humanidade. Isso enquanto os humanos daquele universo utilizam da mesma tecnologia para se tornar cada vez menos reféns da própria natureza. E a partir daí, o que exatamente determina a humanidade? Quando robôs e pessoas compartilham partes do corpo robóticas, o limite para definir o que é um e o que é outro fica cada vez mais nebuloso, né? Mas nem toda sci-fi que dialoga com o transhumanismo viaja tão longe assim, tá? Em Upgrade, filme de 2018, que tá disponível lá na Netflix, a gente encontra uma tecnologia que já tem gente querendo que se torne realidade no presente, que é um chip neural. No filme, o protagonista Gray sofre um ataque à mão armada, onde ele perde a esposa e acaba se tornando paraplégico também. Com a instalação do chip STEAM, ele consegue voltar a se movimentar, mas o chip parece começar a se comunicar com o Gray, o que pode vir a ser um problema mais pra frente no filme. Isso porque, no fim das contas, essas tecnologias são sempre muito imprevisíveis, né? Por mais que diversos experimentos sejam feitos, quando se trata do nosso corpo, criado pela mãe natureza em pessoa, os resultados nunca podem ser calculados com exatidão, pelo menos até onde a gente sabe, né? Então não é de surpreender que na hora de imaginar o futuro, a sci-fi preveja que pode dar muita merda assim. Em Gattaca, de 1997, a gente vê uma outra tecnologia mais plausível, vamos dizer assim, que envolve engenharia genética, reprodução assistida e seleção artificial. No filme, essa coisa de ter menino naturalmente já virou coisa do passado e a grande maioria das pessoas tem suas características selecionadas para garantir a existência de seres humanos cada vez mais otimizados, digamos assim. E aí dá para imaginar que esse conceito acaba sendo problemático, né? Esse tipo de lógica está muito ligada à eugenia, né? Aquela crença idiota de que existem características genéticas superiores a outras. E no filme a gente vê como essa noção acaba segregando as pessoas que são fruto da reprodução da maneira clássica e ao mesmo tempo como isso não resolve as angústias humanas, como a busca pela perfeição e pelo pertencimento. Então, quando a gente pensa no transhumanismo na vida real, um dos pontos importantes para quem anda refletindo sobre o assunto é fugir desse tipo de lógica, né? Escapar dessas previsões mais fatalistas que a gente vê na ficção científica. Felizmente, a maior parte dos avanços que a gente vem vendo na área geralmente buscam resolver problemas mais objetivos da população. Um grande exemplo são as próteses robóticas que começaram a se desenvolver super rápido nos últimos anos. Aliás, recentemente uma mulher sueca chamada Karen se tornou a primeira pessoa a ter uma prótese abaixo do cotovelo que conecta ela ao seu sistema neuromúsculo-esquelético. O que rolou foi que ela perdeu a mão direita há 2 décadas, então topou participar de um experimento que felizmente acabou dando muito certo. Aliás, é muito surpreendente também porque além de ter recuperado parte dos movimentos, ela também voltou a ter um pouco de sensibilidade no membro biônico. Inclusive, um dos autores do estudo deu até uma entrevista para a CNN gringa comparando a mão dela com a do Luke Skywalker, dizendo que eles ainda estão longe da tecnologia que a gente vê naquela galáxia muito, muito distante, mas que a gente pode chegar lá. Outra história muito legal que envolve membros artificiais, mas dessa vez numa vibe um pouco mais faça você mesmo, é a do Rob Spence, que perdeu um dos olhos quando era criança e que anos depois substituiu a prótese ocular dele por uma câmera. Ele se considera um cyborg da vida real e até gravou um mini documentário lá em 2011 sobre o assunto, onde você encontra outros exemplos de experiências do tipo. Se você quiser conferir, ele está disponível em inglês aqui no YouTube, vou deixar o link aí embaixo. E é claro que a gente também não podia terminar esse vídeo sem citar um dos exemplos mais recentes, talvez mais polêmicos das experiências transhumanistas, né? O tal do chip cerebral da Neuralink, que é uma das empresas do Elon Musk. Sim, o chip já tinha sido testado em animais, mas esse ano rolou a primeira implantação em um ser humano. O objetivo dessa tecnologia é possibilitar que pessoas com paralisia dos membros consigam controlar dispositivos com pensamento e, segundo Musk, a operação foi um sucesso e os resultados agora são bem promissores. Mas muita gente desconfia do experimento, especialmente depois que saíram aí relatos de que os macacos que foram cobaias no início da pesquisa passaram por uma série de problemas de saúde após a instalação do chip. Bom, por enquanto a gente não tem mais novidades dos testes do Neuralink, vamos ficar de olho nos próximos capítulos,
capítulos, tomara que dê tudo certo, mas dependendo da ficção científica, a gente já sabe que muita chance do futuro não ser tão promissor, né? Mas é isso, você lembrou de mais alguma história da ficção científica ou da vida real mesmo em que a gente vê o transhumanismo ganhando força? Deixa aí nos comentários pra gente continuar especulando sobre como a ficção científica imagina o futuro do transhumanismo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.